E aí, time, belezeira? Para relembrar, a gente já viu os tipos de matrizes, ou pelo menos alguns tipos de matrizes. Eu vim aqui relembrar e apresentar outros para vocês. A gente aprendeu o que é uma matriz linha, uma matriz que só tem uma linha. Normalmente pode até aparecer exercício disso, principalmente em produto de matricial, matriz linha. Matriz coluna, só tem uma coluna. Essa matriz a gente vai trabalhar bastante com ela quando a gente for estudar sistemas lineares. Essa matriz coluna vai aparecer bastante. Matriz retangular é quando o número de linhas é diferente do número de colunas. Essa matriz aqui não tem grandes aplicações, a não ser no produto matricial. A matriz quadrada é disparado a que mais cai, porque ela cai no produto matricial, ela aparece em sistemas lineares, ela aparece em determinantes, porque determinante só fica definido por uma matriz quadrada. Lembra disso? Determinante com as barrinhas verticais. A matriz transposta foi a última coisa que a gente viu. A matriz transposta, quando eu tenho uma matriz A, essa matriz ela tem duas linhas por três colunas, a sua transposta vai ter duas colunas por três linhas. Lembrou? A primeira linha virou primeira coluna, a segunda linha virou segunda coluna. Se é um elemento qualquer, guarda a posição desse elemento, só de exemplo. Esse elemento está na linha 1, coluna 3. Esse elemento seria o A31, linha 1, coluna 3. Esse elemento seria o A13, linha 1, coluna 3. Quem que ele vira na transposta? Na transposta ele aparece aqui. Ele é o A, linha 3, coluna 1. Ocorre inversão de linha em coluna. Então isso daqui foi só uma revisão. Matriz linha, matriz coluna, matriz retangular, matriz quadrada, transposta. Matriz linha, tipo você, não presta para nada. Tipo você, buzina de avião. Não tem nenhum significado, nenhum sentido. Matriz coluna, bastante útil em sistemas lineares. A gente ainda vai ver como é que trabalha com isso. Matriz retangular também volta a não ter importância, mas ainda assim tem mais importância que você. E matriz quadrada, essa é top, essa é muito importante. E a transposta que aparece bastante ao longo dos exercícios. Essas daqui são as matrizes que eu já apresentei, os tipos de matrizes que eu já apresentei para vocês. Agora outros tipos que eu ainda não apresentei. O que é a matriz identidade? Mais importante que saber construir a matriz identidade é o significado dela na álgebra. As matrizes, elas têm uma álgebra toda especial, toda construída só para elas. A álgebra das matrizes obedece outras regras diferentes da álgebra dos números reais. Nem tudo que dá para fazer com números reais a gente consegue fazer com matrizes. Por exemplo, apesar de existir adição, subtração e multiplicação, nas matrizes não existe divisão, mas a gente faz algo parecido, a gente já vai chegar lá. Então, primeiro, a importância da matriz identidade. A matriz identidade é como se fosse o elemento neutro do universo dos reais. Quem é o elemento neutro no produto de números reais? Propriedade do elemento neutro, aprendeu com a tia Lu, lá quando você era jovem e carregava a sua lancheirinha do carros para a escola. Propriedade do elemento neutro na multiplicação, o elemento neutro é o número 1 no universo dos reais, porque qualquer número vezes 1 dá esse próprio número. A matriz identidade, ela funciona como elemento neutro. Então ela é o elemento neutro no produto de matrizes. Então qualquer matriz que eu fizer, uma matriz A vezes a identidade, ou ainda a identidade vezes uma matriz A, vai sempre dar a própria matriz A. É como se fosse o número 1 no universo das matrizes. Matriz identidade é sempre uma matriz quadrada. A matriz identidade ela é sempre uma matriz quadrada com a diagonal principal com os elementos igual a 1, todos os elementos iguais a 1, e os demais elementos são todos nulos. Só existe essa configuração. Essa daqui eu chamei de 2 porque ela é sempre quadrada de ordem 2. Diagonal principal igual a 1, demais elementos nulos. E 3, diagonal principal igual a 1, demais elementos nulos. Se você estiver fazendo alguma prova que seja necessário trabalhar com uma matriz de identidade de ordem 4, provavelmente você está numa segunda fase de uma prova muito bizarra. Tá? A matriz de identidade de ordem 4, a gente vai ter 1, 1, 1 e 1, e o resto, todos os elementos nulos. Mas a propriedade mais importante, por enquanto, da matriz de identidade. A matriz A vezes a identidade, ou a identidade vezes a A, dá sempre a matriz A. Então, isso daqui é um produto entre matrizes, onde uma delas está fazendo papel de elemento neutro. A matriz de identidade está fazendo papel de elemento neutro. Só que o elemento neutro tem outra aplicação lá nos números reais, não tem? Quando eu pego um número qualquer
e multiplico pelo seu inverso, dá sempre o elemento neutro. Número 2, qual que é o inverso do 2? O inverso do 2 é 1 sobre 2. 2 vezes 1 sobre 2 dá 1. Então vem comigo, para falar da matriz inversa, só vou falar que é uma matriz que existe, a gente não vai aprender a fazer ela ainda. Nos reais, o inverso de um número A é A elevado a menos 1, não é isso? Ó? Número A elevado a menos 1 significa 1 sobre A. E o quanto que dá A vezes A elevado a menos 1? Dá o elemento neutro da multiplicação nos números reais. Então, um número qualquer vezes o seu inverso vai dar o elemento neutro. E um número qualquer, uma matriz qualquer, vezes a sua inversa, vai dar a mesma ideia, vai dar o elemento neutro do universo das matrizes. Existe uma álgebra toda especial para fazer essa conta que a gente vai aprender depois, mas eu só queria te mostrar a relação da identidade. Não confunda matriz inversa com matriz identidade. Matriz inversa é esse A com menos 1 em cima. E no caso de matriz, esse menos 1 não vai escrever 1 sobre A, porque esse A não é um número real, uma matriz. Isso daqui é só uma anotação. Se essa é a matriz A, essa é a inversa da própria matriz A. E a matriz A vezes a sua inversa tem que dar sempre o elemento neutro do universo das matrizes, que é a matriz identidade. Ela faz o papel do que seria o 1 no universo dos reais. Olá, jovem. Está perdido? Não sabe o que fazer da vida? Que tal fazer vestibular? Se o seu sonho passa pelo vestibular, venha conhecer o Ângulo Bauru Vestibulares. O Ângulo Bauru tem o melhor material didático, tem a melhor equipe e temos também a melhor coordenação de todo o interior de São Paulo. Venha nos conhecer e realizar o seu sonho. Como é que faz operações entre matrizes? Adição, subtração e multiplicar uma matriz por um número é muito fácil, só que tem uma condição de existência. Para eu poder somar duas matrizes, é necessário que elas tenham o mesmo tamanho. Para eu poder subtrair duas matrizes, também é necessário que elas tenham o mesmo tamanho. É possível somar uma matriz 2 por 3 com outra 2 por 3. É possível subtrair uma 2 por 3 de outra 2 por 3. Não é possível multiplicar uma 2 por 3 por outra 2 por 3, depois a gente vai ver por quê. Tá? Mas aqui a gente vai falar de adição, subtração e como multiplicar uma matriz por um número. Isso daqui é absurdamente intuitivo. Aqui está um exemplo absurdamente intuitivo. Quando eu tenho um número na frente de uma matriz, significa que ele multiplica todos os elementos da matriz. Não tem segredo. Esse número pode ser qualquer número real. Se eu colocar um zero, eu sumo com a matriz. Mas se eu colocar 1, 2, meio, 1/3, raiz de 2, pi, posso colocar o pi aqui. Posso colocar o número que eu quiser. Mas aqui dá para você chegar no resultado de uma matriz. Uma matriz 2 por 2, posso chamar essa matriz de A, mais duas vezes uma matriz B, está resultando nessa matriz. Então aqui está uma matriz A, mais duas vezes uma matriz B, está resultando nessa matriz. Ó, essa matriz mais duas vezes essa está resultando nessa. Então como é que eu faço para achar esse elemento? Bom, esse elemento eu vou combinar esse elemento com duas vezes esse elemento. Então esse elemento vai ser 2 mais duas vezes menos 1, que vai dar 0. Esse elemento é 0. Esse elemento, quem é esse elemento? Linha 1, coluna 2. 5 mais 2 vezes 2. 5 mais 2 vezes 2 dá 5 mais 4. Esse elemento é o 9. Esse elemento quem é? 2 mais 2 vezes menos 3. 2 mais 2 vezes menos 3. 2 menos 6. Esse elemento dá o menos 4. E 3 mais 2 vezes 4. 3 mais 8 dá 11. Isso foi absurdamente intuitivo. Se tivesse um menos aqui no meio, tudo igual. Aí eu faria 2 menos 2 vezes menos 1. Então, somar, subtrair, multiplicar por um número, uma matriz, é absurdamente intuitivo. Se é tão intuitivo assim, vamos tentar descobrir esse daqui. Se A é uma matriz 2 por 2, 1 menos 1, 0 e 3. B é outra matriz, menos 2, 4, 1 e 5, também 2 por 2. Determine a matriz X tal que duas vezes a matriz X dá a matriz B, duas vezes a matriz X mais B dá a matriz A.
Olha só que interessante, tanto A quanto B são matrizes 2 por 2. Se eu estou falando de soma, é um sinal que a matriz X também é 2 por 2. Então, o começo desse exercício, eu poderia escrever assim, 2x é igual a A menos B, e o que eu tenho certeza se 2x é A menos B? Eu tenho certeza que A e B são 2 por 2, por consequência, x também vai ser 2 por 2. Ou ainda, se você preferir, x é igual a meio vezes a matriz A menos B. X é... Da onde veio esse meio, Alex? Era A menos B, eu passei o 2 dividindo. Era A menos B, eu passei o 2 dividindo. Vem comigo aqui, então, ó, que vai aparecer o exercício aqui. Aqui, ó, x é meio que multiplica A menos B. X é meio que multiplica a matriz A menos a matriz B. Esse meio aí, eu vou deixar ele aqui um pouquinho de lado, porque ele tem que multiplicar essa... Ixi, Maria, esse parênteses aqui não é de matriz, mas vamos lá. X é igual a meio que multiplica... Vamos lá, matriz A. Matriz A a gente tem 1, menos 1, 0 e 3. Matriz B a gente também tem menos 2, 4, 1 e 5. Faz uma matriz menos a outra. Já faz uma matriz menos a outra aí, ó. Pra gente colocar o resultado aqui. 1 menos menos 2. 1 menos menos 2 dá 3. Menos 1 com menos 4 dá menos 5. O resultado da subtração. 0 menos 1 dá menos 1. E 3 menos 5 dá menos 2. O que eu faço com o meio agora, Alex? O meio você vai multiplicar a matriz toda e vai ficar aqui, ó. 3 meios menos 5 meios menos meio e menos 1. É assim que a gente efetua adição ou subtração de matrizes. Elas têm que ser do mesmo tamanho e é só fazer posição por posição. Tem um número fora da matriz? Entenda que esse número vai multiplicar todos os elementos da matriz.